Bom, pessoal, então nessa última semana da primeira parte da disciplina, né, onde a gente estuda aí os principais métodos para analisar circuitos elétricos, nós temos aí as duas aulas, né, então você tem uma aula com relação que diz respeito, né, a uma explicação sobre o método das transformações de fonte, né, e superposição, método da superposição, isso na aula 7, na aula 8, a parte de circuitos equivalentes de Thevenin e Norton e máxima transferência de potência, esses pontos são discutidos, né? Então, isso fecha aí o conjunto de métodos, né, e o conteúdo da primeira parte da disciplina. Então, hoje a gente vai explorar, né, esses métodos que a gente tem nessa semana em exercício, né? Então, vamos aplicar, né, esses métodos na resolução do exercício, e aí vocês vão ver, poder notar, né, as nuances e aí as facilidades e dificuldades que você pode ter com cada um desses métodos, né? Bom, então, primeiramente, né, eu trouxe aqui um dos exercícios, foi inclusive um exercício aí pedido, se eu não me engano, o Marcos aí mandou um e-mail, pedindo para a gente discutir, né, um exercício que estava relacionado a esse diagrama de circuito aí, certo? Então, hoje a gente vai pegar esse diagrama de circuito aqui e, mais ou menos, vamos trabalhar com o conteúdo dessa semana, né, de diferentes, analisando esse diagrama de circuitos aqui de diferentes formas, né? Então, a primeira coisa que a gente, o primeiro ponto que eu vou ressaltar aqui, né, para vocês é que nós vamos aqui tentar determinar o que a gente chama de circuitos equivalentes de Thevenin, certo? Do ponto de vista de pares de terminais do circuito. Então, esse é o assunto da aula 8, né? Então, na aula 8 vocês veem que, né, qualquer circuito que você tenha com elementos, fontes de tensão, né, e elementos resistivos, então, qualquer que seja o circuito linear, né, que tem elementos lineares, você consegue reduzir ou representar, né, do ponto de vista de dois terminais, você consegue sempre substituir qualquer circuito que esteja conectado a esses dois terminais por um circuito que é composto por uma fonte de tensão em série com um resistor, certo? Uma dada resistência. Então, aqui entra o conceito de circuito equivalente, certo? Então, o conceito de circuito equivalente, ele tem o mesmo significado, ele vai na mesma linha, né, do conceito de elemento equivalente, certo? Então, vocês sabem, né, um elemento equivalente, um resistor equivalente, ele é um elemento, né, que você pode utilizar para substituir, né, uma combinação de elementos que está no dado circuito. Então, uma sequência de resistores em série pode ser representada por um resistor equivalente e uma sequência de resistores em paralelo pode ser representada por um resistor equivalente, certo? O que é que aquilo ali significa? Significa que se eu pegar aquele conjunto e substituir pelo elemento equivalente, o funcionamento do circuito não vai se alterar, né? Do ponto de vista de todos os elementos que estão conectados àquela associação, certo? Então, aqui, quando a gente fala de circuito equivalente, nós estamos falando da mesma coisa, certo? Então, se você pensa aqui do ponto de vista dos terminais A e B, se eu quero representar aqui um circuito equivalente Thevenin, né, o que eu quero, né, na prática, é, do ponto de vista dos terminais A e B, substituir tudo que está aqui, né, por
uma fonte de tensão e insere com uma dada resistência, certo? Então, eu tenho essa resistência que eu chamo de resistência de Thevenin, e tem essa fonte aqui que eu chamo de fonte de tensão de Thevenin, certo? Então, o que é que acontece aqui, né? Sejam esses terminais A e B, né, conectados a esse circuito, da maneira que está aqui, ou a esse circuito, da maneira que ele está aqui, né, só com essa fonte de tensão em série com a resistência, se esses circuitos são equivalentes, então por A e B, né, vão estar a mesma, você vai ter o mesmo valor de tensão, né, especificado, e o mesmo valor de corrente quando você conectar uma carga aqui, né? Se você colocar um resistor aqui, tanto nesse circuito aqui como nesse aqui, por esse resistor vai estar aplicada a mesma tensão e a mesma corrente vai passar por ele, né? Veja que circuito equivalente não quer dizer não quer dizer que o circuito é igual, tá? O circuito equivalente é sempre do ponto de vista do que vai ser conectado aqui. Então, o que é que a carga, né, o que é que o elemento que vai ser conectado nesses terminais vai ver, né? Qual é a corrente que ele vai drenar e qual é a tensão que vai estar aplicada sobre ele. Então, é sempre do ponto de vista do que vai ser conectado aqui, né? Obviamente, se você observar, esse circuito aqui, ele não é igual a esse circuito aqui, né? Esse circuito aqui tem uma fonte de tensão em série com a resistência, e esse outro circuito aqui tem bem mais, é um circuito bem mais complexo, né? Então, tem muito mais coisa aqui acontecendo, muito mais correntes e fontes de tensão, sabe? Então, esse circuito aqui não é a mesma coisa desse circuito aqui, né? Então, você pode ter, né, questões sobre a potência que os elementos dissipam, os valores de corrente. Então, você não pode, quando você fala de circuito equivalente, o elemento equivalente, você não está dizendo que isso aqui é igual a isso aqui, né? Você está dizendo que, do ponto de vista dos terminais A e B, né, ter esse circuito aqui ou ter esse circuito aqui, tanto faz, né? Porque o que quer que seja conectado aqui vai ver a mesma coisa. Vai ver o mesmo fenômeno acontecer, ou seja, a mesma corrente passar e a mesma tensão ser aplicada nos terminais, certo? Então, essa aí é a ideia de circuito equivalente. Então, o teorema de Thevenin, né, como vocês veem, garante, né, que se você tiver um circuito repleto de elementos lineares e dois terminais quaisquer, você pode sempre reduzir, né, esse circuito, do ponto de vista desses terminais, a um circuito equivalente com uma fonte de tensão e série com a resistência, né? Ou você pode ter o circuito de Norton, né, que é o caso do circuito que tem, ao invés da fonte de tensão em série com a resistência, você vai ter um circuito, uma fonte de corrente, né, em paralelo com a resistência. Então, esse seria o caso do circuito de Norton, apenas uma transformação de fonte, né, nesse circuito que está aqui. Bom, então, feito isso, né, feita essa clarificação, vamos ver, né, como é que a gente pode aplicar esse conceito na análise desse problema aqui. Então, veja, nesse problema aqui, tem dois pares de terminais, né, A e B e C, D, então a gente vai focar aqui hoje nesse de terminal AB, depois vocês podem fazer a análise depois para o terminal CD. Mas, então, o problema inicial aqui é determinar o circuito equivalente de Thevenin, do ponto de vista desses terminais, certo? Então, substituir tudo isso aqui por um circuito equivalente que tem apenas uma fonte de tensão e uma resistência em série. Então, o primeiro ponto aqui é determinar, né, a tensão de Thevenin pelo método, vamos utilizar aqui o método que a gente já conhece, né, o método das tensões de nó, para determinar a tensão de Thevenin. A tensão de Thevenin, como vocês devem saber aí da aula, ela é a tensão que você mede quando esse circuito aqui está com os terminais em aberto, né? Então, se você lembra, quer dizer, do circuito equivalente, deixa eu só colocar aqui novamente, né?
Então, se você tem esse circuito equivalente aqui, e você tem a tensão de TVNAN aqui, a resistência do TVNAN, se você for medir isso, a tensão aqui, né, com esses terminais em aberto, com voltímetro, a tensão que você mede nesse circuito aqui vai ser exatamente, não tem corrente passando por ele, né, com os terminais em aberto, então a tensão aqui tem que ser igual à tensão da fonte. Porque a corrente aqui é nula, né, não tem queda de tensão no resistor. Então, a determinação da tensão de TVNAN você faz pela determinação da tensão de circuito aberto, né? Com os terminais em aberto, se você medir ou determinar essa tensão, né? De alguma maneira, seja experimentalmente, né? Conectando um medidor ali, ou seja, determinando essa tensão aqui pela análise do circuito, essa aí vai ser o valor da tensão de TVNAN, certo? Então, aqui, esse é o primeiro ponto que a gente vai fazer, né? A gente vai determinar essa tensão de TVNAN, analisando esse circuito aí pelo método das tensões de nó e determinando a tensão entre esses terminais aqui, certo? A e B. E aí esse valor vai nos dar a tensão de TVNAN. E aí a gente vai seguindo aqui os outros pontos. Então, primeiramente, a gente vai utilizar o método das tensões de nó, diretamente para determinar essa tensão, e depois a gente utiliza o princípio da superposição, né, que é o que a gente vê o assunto dessa semana, né, das aulas dessa semana, para fazer essa análise também. Aí a gente vamos ver aí um exemplo de aplicação, né, desse conteúdo dessa semana. Ok, então, primeiramente, né, para a gente começar a resolver isso aqui, a gente vai definir aqui vamos definir aqui algumas referências, né, para atenção, para aplicação do método das tensões de nó. Então, aqui, né, eu vou pegar esse nó aqui e usar como sendo o meu nó de referência. Eu vou usar esse nó aqui. E né, eu tenho aqui alguns nós essenciais que eu preciso determinar as tensões, então eu vou chamar esse nó aqui de nó 1, eu vou atribuir uma tensão V1. Esse nó de cima, chamar de nó 2, e aqui colocar uma tensão de nó V2, aqui V3, e desse lado aqui V4. Então, eu tenho, né, um nó de referência e 4 nós essenciais, certo? Veja que um nó essencial aqui, né, a V3, eu já sei, inclusive, qual é o valor, né, da tensão, que é determinado por essa fonte de tensão aqui. Então, das 4 variáveis que eu tenho aqui, uma eu já conheço, facilita aí um pouco a vida. Então, vamos colocar aqui as referências que a gente pode adotar, né? Vou colocar essa referência de tensão aqui. Aqui e aqui. Ainda falta mais um aqui. E agora vamos colocar aqui algumas correntes, né? Referências para as correntes. Então, vamos colocar aqui. Isso aqui eu chamei de I2. Aqui eu chamei de 1. I3 aqui. Descendo aqui a gente tem 5. Descendo nessa fonte, temos I4. E descendo nessa resistência aqui, a gente tem I6. Ok? Então, I1, I2, I3, I4, I5 e 6, né? São as correntes. Tem mais uma corrente aqui, mas essa corrente aqui já está determinada por essa fonte de tensão. Então, vou colocar aqui só para a gente completar mais. Então, o primeiro ponto aqui, né, da análise desse circuito. Eu tenho que analisar esse circuito do ponto de vista desses terminais, com esses terminais em aberto, para poder determinar a tensão de TVNAN. Então, eles estão em aberto, certo?
e vamos fazer essa análise via o método das restrições de nó. Veja que, né, esses elementos aqui que estão com o circuito aberto, né, por exemplo, esse resistor aqui, ele nem entra na análise, né, se eu quisesse eliminar esse aqui, eu já poderia eliminar, porque não passa nenhuma corrente aqui por esses terminais, né, estando eles em aberto. Então, isso aqui é irrelevante, né, eu só me preocupo com essa parte aqui do circuito, certo? Uma vez que aqui, isso aqui não, para mim não vai influenciar em nada, esse terminal em aberto aqui. Bom, pessoal, então agora vamos fazer o que a gente sabe, né? De aplicar o método para obter as equações aí. Então, vamos aplicar aí LKC nos nós que a gente tem. Então, vocês vão dizendo aí as equações que a gente tem para o nó, para os nós. Então, começando pelo nó 1. Nó 1, esse nó aqui, né? Então, seria I1 mais I2 igual a 0,25. Então, vou colocar aqui a primeira equação, I1 e 2 igual a 0,25. Ok? Então, quem seria I1? Escrevendo em função das extensões de nó. V1 menos V3 dividido por 4. E o segundo termo? V1 menos V2 sobre 3. Dividido por 3, certo? Isso aqui igual a 0,25, né? Então, essa equação aí, vocês podem multiplicar de um lado e do outro aí por 12, né? E agrupar aí os termos, vocês vão ficar com a seguinte equação, né? Fazendo isso, vocês vão ficar com a equação 7V1 menos 4V2, isso aqui igual a 9, né? Então, isso aqui é a primeira equação que a gente tem no método das extensões de nó. Vamos agora para o nó 2, certo? Nó 2, qual é a equação que eu tenho para as correntes? Nó 2, o nó aqui de cima, né? I2 é igual a I5 mais I3. Ok. E 2 igual a 5 mais I3, certo? Então, como é que a gente escreve aí? Isso aí em função das extensões de nó. E 2 a gente já tem aqui, né? Que é V1 menos V2 dividido por 3. Só lembrando, pessoal, eu não estou mencionando, né? Porque isso aqui já é automático, né? A gente está aqui observando a conversão passiva, né? Então, as expressões que vocês estão dizendo, né? Estão sempre observando a conversão passiva, né? Porque a corrente aqui, né? Os sentidos que a gente está observando, né? Para o sentido da corrente em relação à polaridade da tensão é sempre o sentido de queda aqui nesses resistores, né? Então, para os resistores, a gente está sempre adotando aqui o sinal positivo da conversão passiva. Então, só para deixar claro aí, porque a gente não está mencionando passo a passo para não ficar repetitivo, mas conversão passiva está sempre aí no meio da história. Qual seria aqui os outros dois, quais seriam os outros dois termos? V2 menos V4 sobre 3, mais V2 menos 2 sobre 3. V2 menos 2 sobre 3. Exato, certo? Bom, então essa equação aqui, né, também se vocês multiplicarem por 3 dos dois lados, né, e agruparem aí os termos, vocês vão ficar com a seguinte equação, né? V1 menos 3
V2 mais V4 igual a menos 2. Então, equação número 2 nós já temos. Então, falta só a última equação. Para a última equação, a gente pode vir aqui para esse nó aqui, né? O nó número 4. Então, vamos pegar aqui o nó número 4 e escrever as equações para ele. Então, qual seria, né, a equação da lei de Kirchhoff das correntes para esse nó? I5 mais 0,5 igual a I6. I6, certo? Em função das tensões de nó, I5 é V2 menos V4 dividido por 3. V2 menos V4 dividido por 3, Mais 0,5 igual a V4 dividido por 1, que é igual a V4. igual a V4. Né? Então, aqui também, se a gente multiplicar por 3 aí, e agrupar, né, os dois lados da equação, a gente vai ficar com a seguinte equação. V2 menos 4, V4 igual a menos 1,5, né? Então, essa aqui é a equação 3. Bom, veja que V3 aqui eu já sei o valor de V3, né? Não preciso, V3 vai valer 2 volts. Então, eu tenho aqui 3 equações, né? E 3 incógnitas, né? V1, V2 e V4 e as 3 equações independentes, né? Então, daqui eu já consigo determinar esses valores aí, né? Então, vamos aqui agora no notebook e a gente vamos determinar esses valores. Professor, só uma pergunta. Pois não? Se a gente fizesse a transformação ΔY ali no telhadozinho aí do lado esquerdo, ajudaria em alguma coisa? Bom, se você fizer a transformação ΔY aqui, o que é que pode acontecer, né? Você vai continuar com... Você teria esse nó aqui e esse nó aqui ainda no circuito, a mesma coisa, esse nó aqui também continuaria, esse nó aqui desapareceria, né? Porque você ficaria com... Então, na prática, o que aconteceria aqui é que você ficaria com um nó a menos no circuito, né? Uma equação a menos, né, no caso? Então provavelmente isso aqui vai reduzir, né, o seu circuito a apenas aí duas tensões de nó desconhecidas, né? Porque essa aqui você continua sabendo que é 2, né? 2 volts. E então, basicamente, você fica... Para a aplicação do método das tensões de nó, aparentemente, essa transformação mudaria, né? Eliminaria uma incógnita da equação, certo? Do problema, né? Para ser determinado. Essa transformação ΔY é mais importante se você tenta resolver esse circuito aqui por transformação de fontes, né? A gente tem um último exemplo que a gente vai fazendo aqui, é um pouco longo o número de modificações que você tem que fazer no circuito, mas a primeira modificação que você faz é uma transformação ΔY aqui para simplificar esse circuito, certo? Essa resolução eu vou passar para vocês depois, né? Se der tempo a gente falar hoje, mas vamos dizer assim, também do ponto de vista, como você tem que determinar essa tensão aqui, né, e fazendo a transformação ΔY, você não altera essa parte do circuito, então tanto faz, você poderia ter feito isso aqui no diagrama e tentado resolver o diagrama a partir desse circuito modificado, né, que não ia fazer também diferença, você poderia aplicar o método da extensão de nó livremente. Ok? Então, colocar aqui as equações que a gente tem para esse circuito, para ver o que acontece. Então, nesse circuito aí, primeira equação, 7V1, né, menos 4V2 igual a 9, né? Então, a primeira equação. A segunda equação é V1
menos 3, V2, mais V4. Isso aí, igual a menos 2. Vamos conferindo aí, pessoal, se está correto. E a terceira equação é V2 menos 4, V4. Isso aí igual a menos 1,5. Ok, então vamos ver aqui, né, se... Só rodar aqui para carregar o pacote. Vamos ver aqui quais são os valores que a gente obtém aí, né, solucionando esse sistema. Então, já o valor do V3 eu já tinha colocado aqui, né, 2 volts, que a gente já sabe. Então, aí a gente tem esses valores aí. Então, V1, 2,25, V2, 1,68, V3, 2 volts, né, que a gente já sabe, e o V4, né, 0,8 volts, né. Então, estão aí as tensões de nó para esse circuito. Então, só anotar aqui, né. Então, veja que, né, V1, 2,25, V2, 1,68, V3, 2,0, né, e o V4, 0,8 volts. E aí, agora a minha pergunta é o seguinte: quem é VAB, né? Essa tensão. Quanto é que vai valer aí VAB, né? Depois que a gente determinou aí as tensões de nó. Então, eu quero saber quem é essa tensão aqui. No caso, vai ter o mesmo valor de 6, professor, que ficaria aí 6 vezes a resistência de 1 ohms. Seria o valor de V4, né? Ou não? Na resistência de dois ohms ali não está passando corrente, né? Então seria a corrente que está em cima dessa resistência ou a tensão que está em cima dessa resistência de 1 ohm, né? Que no caso seria V4. E aí, pessoal, qual é a conclusão aqui? O pessoal está acompanhando aí o que o Michel está falando, ou alguém, alguém mais concorda com ele, discorda? Eu acho que é V4 mesmo. Lembrando que VAB aqui, né, no fato, esses terminais estão em aberto, então o VAB tem que ser igual à tensão de TV não. Então, aqui nesse caso, para esse circuito que a gente resolveu, do ponto de vista dos terminais A e B, essa tensão VAB que a gente vai determinar agora é a tensão de TV não, porque é a tensão do circuito aberto. E aí, pessoal, vamos lá? Vou sair aqui fazendo algumas perguntas, então. Atos está aí conectado? Tô sim, professor. Tô sim. Então, Atos, qual seria a tensão VAB aí, dada essa tensão de nó que a gente tem? Ah, tô sabendo dizer não, professor. Acho que é V4. Vamos aqui ver se mais alguém quer. Aleatoriamente aqui, vamos ver aqui.
Kelvin tá aí conectado? Kelvin, né? Eu acho. Kelvin com 2N no final. Se a pessoa fizer I5 mais 0,5 ali, menos I6, aí como já tem as tensões tudo ali, dá para fazer esse cálculo, a pessoa descobre a corrente e calcula a tensão em VA e diminui V4 menos VA e depois é a tensão, sei lá. Mas assim ficou muito difícil. Pessoal, então veja, pessoal, algumas pessoas aí falaram V4, né? Então, só para ter uma estatística aí, quem é que acha, vocês acham que a tensão aqui é igual a V4, então, né? Então, coloque aí sim ou não no chat. Deixa eu ver aqui mais ou menos. Quantas pessoas acham que a tensão aqui vai ser V4? Então, aparentemente, aí a maioria acha que é V4. Então, bom, a questão é por que é V4, né? Então, primeiramente, né, V4 é a tensão aqui, né, certo? É a queda de tensão, certo? Entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? Então, ou seja, entre esses dois pontos, você tem, porque aqui você tem um nó de referência, né? Então, isso aqui, essa tensão de nó é definida com relação a esse nó de referência. Então, aqui você tem V4, a diferença de potencial aqui nesse resistor é V4, né? E esse circuito aqui está em aberto, né? O circuito em aberto, não passa corrente nesse resistor e não tem queda de tensão nesse resistor, se não tem corrente, né? Pela lei de Ohm, a queda de tensão aqui é zero. Ou seja, a lei de Kirchhoff das tensões aqui, VAB tem que ser igual a V4, né? Porque V4 é a queda de tensão sobre esse resistor. Então, de fato, né? Nesse caso aqui, você tem V, né? VAB igual a V4, que vai ser igual a 0,8 volts. Então, no caso, a tensão de TV do ponto de vista de A a B aqui é 0,8 volts. Certo? Então, aqui está o primeiro ponto. Agora, vamos aqui para o lado esquerdo, né? Já que a gente fez aqui para A e B, né? E vamos ver aqui o caso de CD, né? Porque CD está com os terminais em aberto também, né? Então, de certa forma, eu vou, vamos dizer assim, eu posso determinar também a tensão do circuito aberto aqui desses terminais, né? Pela mesma resolução do circuito que a gente fez. Então, quem seria, né? VCD. Agora aqui vai mudar uma... Quem seria VCD? No caso, a tensão de TV não do ponto de vista dos terminais C e D. Professor, nesse caso seria a tensão dessa fonte de corrente? Bom, seria, né? Vamos dizer assim, aqui se eu colocar, vamos colocar aqui, tá? Se eu pegar aqui, né, como referência isso aqui, VCD, o meu terminal positivo está aqui e está aqui, né? Então, isso aqui, né, se isso aqui está em aberto, novamente a mesma história, não passa corrente no resistor, não tem queda de tensão aqui, então o VCD tem que ser a tensão sobre os terminais dessa fonte aqui, né? Mas aí, quem seria essa diferença de potencial, então? Aplicaria a LKT nessa malha simples aí, né? Tem a fonte de corrente, a fonte de tensão, a resistência de 4 e a resistência de 2. Certo, mas aqui vem um detalhe, né? Que isso aqui, né, é o erro. O pessoal que faz os exercícios e decora, né? Faz alguns exercícios, né? E fica com aqueles exercícios meio que decorado na cabeça, né? Pega alguma prova, alguma coisa assim. Veja, aqui deu V4, né? VAB deu V4, certo? Aí o pessoal olha para cá, né? Eu vou fazer a pergunta aí no chat. Quem acha que a tensão de circuito aberto aqui é V1? Quem é que acha que o valor dessa tensão de circuito aberto aqui vale V1? Tem alguém que acha? Tem alguém aí? Porque é o mais natural, né? Vamos supor, se eu tivesse resolvido esse circuito, olhei para aqui, deu V4, olhei para cá, vai dar V1 também, né?
Professor, mas aí nesse caso o V1 é, vai estar sendo meio que dividido entre essa malha da fonte corrente e essa malha de cima, né? Com os dois resistores de 3 ohms e de 4 ohms. Né? Não entendi. Você poderia repetir, Leire? Você Porque está no falando. caso. É que o senhor disse que, por exemplo, alguém poderia olhar, né, e ver que porque no outro lado a tensão foi essa, nesse caso aí também seria. Só que aí, essa tensão V1, ela tá meio que se dividindo entre essa malha da fonte de corrente Hum, e essa malha de cima, não é isso? a resposta não é. Eu acho que Aliás, talvez. se dividindo, não. talvez- Não, se dividindo, não. Desculpa, pessoal, a corrente está se dividindo, né? Mas aí a tensão, não vai ser igual. Eu acho que seria porque no outro lado lá é V4 menos zero, que é aquela malha de baixo, ela tá no 0 volts. E nesse lado de cá é V1 menos a tensão aqui que é desconhecida aqui embaixo. Então, vamos Seria colocar, menos V1? vamos colocar aqui essa tensão desconhecida aqui. Então, vamos ver aqui quanto é que. Vamos supor que isso aqui vai valer V5, né? Tem um V5 aqui, né? Esse aqui não é essencial, mas tudo bem. Vamos colocar aqui só para a gente. Então, pessoal, novamente aqui entra um fator de confusão aí para vocês, né? O pessoal que gosta de mecanizar essas coisas e resolver os exercícios sem pensar muito no que está fazendo, né? Então, simplesmente olha uma resolução e vai meio que reproduzindo as resoluções, mas quando chega numa situação um pouquinho diferente, veja que não é nem uma coisa do outro mundo, mas é uma situação um pouquinho diferente, já se enrola. Então, veja, qual é a definição de tensão de nó, né? No método das tensões de nó. Tensão de nó para a gente é sempre a diferença de um ponto do circuito para um ponto de referência, né? Então, todas essas tensões de nó que a gente determina aqui, V1, V2, V3, V4, etc., é sempre a diferença de potencial daquele ponto com relação ao ponto de referência, certo? Essa tensão V2, essa tensão de nó V2 aqui é a diferença de potencial desse ponto para cá, certo? Essa daqui é a diferença desse ponto para cá, etc, etc, né? Então, V1 aqui, essa tensão de nó aqui, ela não é a diferença de potencial sobre a fonte aqui, né? Ela é a diferença de potencial sobre desse ponto aqui para esse ponto aqui, certo? De referência. Bom, essa tensão CD aqui é a tensão sobre essa fonte de corrente. Então, na verdade, né, a tensão que eu tenho que determinar aqui é a tensão sobre essa fonte de corrente. Essa tensão aqui não é igual à tensão de nó V1, né, porque isso aqui não é o nó de referência. Se fosse o nó de referência comum aqui, né, aí seria. Mas aqui eu ainda tenho uma queda de tensão, ainda tem um elemento aqui no meio, né. Então, V1 corresponde à queda de tensão sobre essa fonte de corrente, mais a queda de tensão, mais esse aumento de tensão, assim, se eu vier aqui na resistência aqui. Certo? Então, vamos, em outras palavras, né? Vamos aqui determinar quem é esse potencial aqui, né? V5, para que aí a gente possa determinar quem é V1. Então, vamos determinar quem é o potencial V5, no caso, a tensão de nó V5, né, em relação a esse nó aqui, para a gente poder determinar, então, essa tensão aí, essa diferença do potencial VCD. Então, quem seria V5? Como é que nós achamos aí o valor de V5, pessoal? Por LKT? Alguém? Tem mais alguma... Seria a lei de Ohm normal, não? Seria vezes. Seria menos. Não, seria menos essa queda de tensão aí sobre essa resistência de 2, que tá passando em 7. Vamos, ao invés de fazer V5, vamos Nesse colocar aqui, caso, vamos escrever teria a que... equação 37, né? Quem Isso, seria teria isso?
teria que aplicar a lei de Kirchhoff das Seria, tensões para o nó, né? seria menos V5 sobre 2, professor. Vamos colocar aqui função das tensões de nó. Supondo que V5 é uma tensão de nó que a gente colocou aí, está no circuito. Como é que seria, qual seria a equação aqui? Menos V5 sobre 2. Então, zero, né? Primeiro potencial aqui, zero, menos V5, dividido pela resistência, né? Sobre 2. Veja que a corrente está na direção da queda de tensão. Convenção passiva, sinal positivo aqui não muda, né? Quem é essa corrente 7? 0,25. Essa corrente 7 aqui, eu não preciso determinar porque eu já sei quem é, né? Essa corrente, a única corrente que... esse ramo aqui está em aberto, esse lado aqui está em aberto, o circuito, né? Essa corrente, obrigatoriamente, tem que ser igual a 0,25. Então, daqui, 0,25 tem que ser igual a menos V5 dividido por 2, né? Então, no caso aí, V5 vai ser igual, né? Se a gente fazer aqui a multiplicação, menos 0,5 volts. Ok? Bom, se V5 é menos 0,5, então agora quem é a tensão VCD aqui? V1 menos V5, não? Exato. VCD agora, né, se eu escrever em termos dessas tensões que eu tenho agora, seria V1 menos V5. Isso aqui seria, né, V1 já vale 2,25, né? Menos 0,5 vai dar mais, né? Mais 0,5. Então, aí vai dar 2, VCD igual a 2,75, né? Ou seja, tensão de TVNAND do ponto de vista desses terminais aqui seria 2,75. Então, a gente determinou aqui do lado AB, né? Deu 0,8. E do lado CD, 2,75. Certo? Por que eu fiz esse alerta aqui, né? Tem muita gente Isso aqui é um erro comum que você vê nas avaliações, nas provas, né? Que toda vez que você pede para determinar você tem uma coisa desse tipo aqui, né? E você tem uma tensão dessa que corresponde, né? A diferença de potencial corresponde a uma tensão de nó. Aí, você simplesmente, né? Por questão de automatizar, né? Sem parar para analisar o problema da forma correta, né? Vocês assumem, né, que as diferenças de potenciais aqui vão ser iguais às tensões de nó, mas nem toda diferença de potencial que você está buscando no circuito vai corresponder a uma tensão de nó, né? O que você tem que ter em mente é que aquela tensão de nó é a diferença de potencial com relação ao nó de referência, né? E aí, com base nisso, você faz a análise do que você quiser no circuito. Agora, a análise feita, né? Pois não. Aí, nesse caso, a tensão dessa fonte de corrente só seria igual a V1 se não existisse esse resistor de 2 ohms, né? Exatamente. Ficaria V1 menos... Se você não tivesse queda de tensão aqui, né? Aí, essa tensão aqui, a diferença de VCD seria V1 menos 0, né? Uhum. E ela seria igual a V1, né? Mas como isso aqui não ocorre, o nó de referência não está aqui. Então isso é um alerta aí para vocês, porque isso na análise do circuito, né, você tem que usar os conceitos do que é uma tensão de nó corretamente para que você possa determinar valores de diferenças de potenciais, certo? De forma, vamos dizer assim, correta, né, sem cometer equívocos. Ok. Tudo certo até aí? Então, aqui a gente determinou a tensão de TVNAND, né? Tensão do circuito aberto. E agora, né?
para determinar a resistência, vamos ver aqui qual é a segunda parte do problema, né? Então, a primeira parte aqui a gente já fez, né? Determinou a tensão de TVNA pelo método da extensão de nó, ok. Segunda é determinar a corrente de curto-circuito, né? Pelo método das extensões de nó. Então, como vocês sabem, né? Dado o circuito, deixa eu só colocar aqui. Dado aqui o circuito equivalente de TVNA, se eu tenho essa resistência de TVNA apenas e a fonte, né, a tensão de TVNA, no momento que eu colocar um curto-circuito aqui, né, que a gente chama, vai passar uma corrente que a gente chama de corrente de curto-circuito, e essa corrente de curto-circuito, né, se você observa esse circuito aqui, né, você vai ter essa corrente de curto-circuito, vai ser dada por V de TVNA sobre E de TVNA. Então, se você quiser determinar a resistência equivalente de TVNA, se você determinar essa corrente de curto-circuito e você sabe quem é a tensão de TVNA, né, então essa resistência vai ser determinada pela lei de Ohm, né? Então, agora eu tenho que resolver o circuito, né, analisar o circuito e determinar quem é essa corrente de curto-circuito, né? E é a corrente que vai aparecer quando eu curto-circuitar, né, colocar um curto naqueles terminais ali. Dividindo a tensão determinada por essa corrente, eu acho quem é a resistência. E aí eu determino o circuito equivalente a TVNA, né? Então, agora vamos voltar para o circuito que a gente tinha e vamos ver o que é que a gente precisa fazer para determinar essa corrente de curto-circuito, né? Então, aqui eu vou modificar o circuito, né? Para considerar agora o fato que a gente vai conectar esses dois terminais, e agora a gente está interessado em determinar, né? Agora aqui a gente vai ter uma queda de potencial nesse resistor, e passando por aqui vai ter o que a gente chama de corrente de curto-circuito. Bom, pessoal, então a gente fez a análise, vamos continuar com o método das tensões de nó, né? E agora vamos determinar essa corrente de curto-circuito, certo? Pergunta, qual é o trabalho que a gente tem que fazer aí, né? O que é que a gente tem que fazer diferente do que a gente fez para determinar a tensão de TVNA, para determinar essa corrente de curto-circuito. Eu estou falando aqui, né, considerando o que a gente já fez, né, as equações que a gente já montou. Então, que equações a gente pode aproveitar e que equações a gente tem que modificar de um método para o outro. Quer dizer, Eu acho que toda aquela parte ali superior, V1, V2, V3, só vai mudar mesmo, eu acho, o V4, no caso. Todo mundo está vendo isso aí? Então, pessoal, veja que agora a gente tem em mãos, né, um novo circuito, só que não mudou muita coisa, né? Na verdade, mudou só essa... Se você observar aqui, né, desse lado aqui, essa resistência agora, de 2, ela vai ficar em paralelo com essa de 1, né? Então, o V4, né, antes abaixo aqui desse novo V4 tinha uma resistência de 1 ohm, agora vai ter uma resistência de 2/3, né? 2 vezes 1 dividido por 3, que é a resistência equivalente, então, agora, né, abaixo desse novo V4 vai ter uma resistência equivalente de 2/3, certo? Então, quer dizer, se só mudou esse elemento aqui do circuito, praticamente, né, o elemento que está aqui abaixo do 9V4, todas as outras equações vão continuar as mesmas, né, então eu posso aproveitar. A única equação que eu vou ter que mudar é a equação aqui do 9V4. Então, essa equação que a gente escreveu aqui, né, a terceira equação, então vamos apagar aqui e vamos escrever a nova equação aí para esse circuito. O resto é a mesma coisa. Então, como é que fica aí, né, a equação para o nó V4 agora, para o nó 4? Lei de Kirchhoff das correntes. E 5 5 chega... mais Isso. 0,5 vai ser igual a 6 mais ICC. Ok, então, em função das tensões de nó, a gente fica com o quê?
V2 menos V4 sobre 3 mais 0,5 igual a V4 mais... com a nova resistência, né? Ou... com a nova resistência que eu estou calculando. Vamos colocar assim, porque talvez fique mais... Mais... Quem seria ICC aí? V4 sobre 2. V4 sobre 2. Ok, então agora a gente vai ficar com V2 menos V4 dividido por 3 mais 0,5 igual, né? Bom, 1 mais meio, né? Vai dar 1 meio, né? Então 1,5 V4. Multiplico aí tudo por 3, né? Para eliminar essa fração aqui, eu vou ficar com V2. Aqui vai ficar menos V4, né? 3 vezes 1,5 vai dar menos 4,5, né? Então, desculpa, 4,5, passa para esse lado, menos 4,5, já tem menos 1 aqui, então vai ficar menos 5,5, né? V4. E isso aqui, novamente, né? Isso aqui multiplicado por 3 passa para o lado de lá negativo, então igual a menos 1,5. Então, aqui é a nossa equação, a nova equação 3, né? Certo? Então, temos isso aqui, a nova equação. Agora é só a gente voltar lá no sistema e modificar essa equação e resolver novamente. Então, 5,5. Aqui é o único termo que mudou, né? Então, se a gente rodar isso aqui novamente, V4 deu 0,56, né? Veja que as outras tensões, né? V1 e V2 mudaram, né? Mudaram os valores e V4 também mudou. Então, o valor de V4 agora é 0,56. Esse é o valor que a gente precisa saber para determinar a corrente de curto-circuito. Então, vamos colocar aqui. V4 é igual a 0,56, né? Volts, ou seja, né? O valor da corrente de curto-circuito aí, ICC, é igual a quanto? V4 sobre 2, né? A gente colocou aqui. Então, 0,56 sobre 2 vai dar 0,28 ampere. É isso? Todo mundo acompanhou aí? Então, quem seria o valor da resistência de TV não, nesse caso, já que a gente agora determinou. Então, a resistência de TV não tem que ser igual à tensão de TV não sobre a corrente de curto-circuito. Quanto é que dá aí o valor da resistência de TV não? Resistência determinando do ponto de vista de A e B, né? $2,85 ou 86 por se aproximar. 2,86. Vamos colocar aqui 2,85, né? Acho que é uma coisa próxima de 2,85 mesmo. Então, tá aqui, né? A nossa resistência equivalente de Thevenin, né? Ou seja, esse circuito todinho que está aqui, né, do ponto de vista de A e B, ele pode ser substituído, né, por um circuito equivalente que tem uma resistência aqui de 2,85 e tem uma fonte de tensão de 0,8
volts, né? Então aqui você tem 2,85 ohms e aqui 0,8 volts. Isso aqui é o meu circuito AB, dos terminais A e B, né? Então, se eu conectar um resistor aqui entre A e B, nesse circuito aqui, ou nesse circuito aqui todo complicado, nos dois casos, o resistor vai ter a mesma tensão, né? Aplicada aos terminais e a mesma corrente passando por ele. Ok? Então, esse é o circuito equivalente de terminal desses terminais aqui. E aí, bom, terminamos aí a determinação desse circuito equivalente de TVNAM. Então, veja só, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né? Quando vocês estão resolvendo esse tipo de problema, né? Vocês viram aqui, né? Uma análise rápida do circuito, viu? A gente viu que a gente precisaria modificar apenas algumas equações, uma equação, na verdade, né? Um termo de uma equação para a gente resolver novamente o circuito e determinar ICC, né? Uma vez que a gente já tinha determinado a tensão de circuito aberto. Então, alguns de vocês, né, quando tem um problema desse, resolve o circuito uma vez, aí depois vai resolver o circuito novamente, né? Novamente, aí é coisa vamos dizer assim, tá fazendo os exercícios, tá meio que mecanizando, né, a resolução sem utilizar o raciocínio de análise, né, para reduzir o seu trabalho. Então, veja que aqui, né, o trabalho foi modificar uma equação e resolver novamente o sistema, né, e a gente determinou isso aqui facilmente, né, tranquilamente. Então, chamar a atenção para vocês, né, que isso são coisas que acontecem. Novamente, entra naquela história, né, o sujeito vai pegar uma questão dessa, por exemplo, na prova, né, aí vai resolver sem necessidade o problema duas vezes, né, para determinar a tensão que teve na corrente curto-circuito, sendo que, né, vamos dizer assim, o segundo passo, dado que o primeiro foi concluído, seria muito mais simples, né, ou até a modificação seria até trivial nas equações para você obter novamente a solução. Então, aqui já é outro ponto, né, que entra, né, a análise que você tem, a capacidade que você tem que analisar o problema e escolher o caminho mais simples, né. Se você não faz isso, né, veja que aqui se a gente fosse novamente resolver esse método, esse sistema, esse circuito pelo método da extensão de nó, você ia ter que reescrever todas as equações, as correntes, etc. E aí, enfim, repetir o trabalho duas vezes, né, enquanto tem um caminho mais fácil. Ok, então, o método de determinação, né, da tensão de terminal e da resistência de terminal, esse é um dos métodos. Então, se você determinar a tensão do circuito aberto e a corrente de curto-circuito, você determina o circuito equivalente de TVNAM, né? Então, esses dois passos aqui já nos permitem determinar o circuito equivalente de TVNAM, então esse é um método. Agora a gente pode testar algumas possibilidades aqui, né? Por exemplo, vamos utilizar aqui, eu acho que a letra D, né? Vamos fazer a letra D primeiro, que é mais fácil. Então, como esse circuito, né? Ele só tem fontes independentes de tensão e corrente, então tem um método mais simples da gente determinar essa resistência, certo? De TVNAM aqui, do ponto de vista de A e B. Que método é esse, né? Primeiro a gente elimina as fontes, certo? E depois a gente calcula a resistência equivalente, né? Depois que a gente eliminou as fontes aqui pelo método apropriado, né? A gente calcula a resistência equivalente do ponto de vista de A e B, e essa resistência equivalente tem que ser igual à resistência do TVNAM, certo? Bom, então, antes disso, tem uma pergunta aqui. O Manuel pergunta, como poderia mostrar o V de TVNAM? Como assim, Emanuel? Você está falando, olhar a resolução do passo anterior? Qual é exatamente a sua dúvida com relação à tensão de TVNAM? Então, a gente determinou aqui, né,
Sua dúvida é como é que a gente achou 0,8 volts para a tensão de Thevenin? Bom, isso foi a primeira parte da discussão que a gente fez aqui, né, do problema. Então, a tensão de circuito aberto aqui, VAB, né, para a gente é a tensão sobre esse resistor aqui, né, e a tensão sobre esse resistor é V4 menos a tensão nesse ponto aqui, que é zero, né, então V4 menos zero é a tensão sobre esse resistor, que é a tensão do circuito aberto aqui, né. Então, V4, né, quando a gente resolveu o método aqui, deu 0,8 volts, então essa aqui tem que ser a tensão de Thevenin, né, por essa análise que a gente fez. Ok. E aí o segundo passo foi determinar a corrente que a gente determinou aqui. Bom, então, vamos ver aqui. Vamos calcular aqui Vamos calcular aqui de uma maneira diferente. Agora a resistência de Thevenin, deixa eu só colocar novamente aqui o circuito. Ok, então, como eu falei, né, toda vez que você só dispõe no circuito de fontes dependentes, né, ou, desculpa, fontes independentes, você não tem nenhuma fonte independente nesse circuito, então o que você pode fazer para determinar a resistência equivalente de Thevenin é fazer, né, substituir essas fontes, né, essas fontes ideais pela resistência interna de cada uma delas, né, a resistência interna ideal. Então, a resistência interna ideal de uma fonte de tensão, né, é zero, né. Então, aqui a gente substitui essas fontes, as fontes de tensão a gente substitui por um curto, né. Então, basicamente, né, a gente vai eliminar essa fonte aqui de tensão, né, e vai se colocar um curto. Então, eu posso colocar, por exemplo, um curto daqui para cá. Então, aqui, estou substituindo, né, essa fonte de tensão por um curto, certo? Então, uma fonte de tensão ideal tem resistência interna nula, né? Então, isso aqui vira um curto. E as fontes de corrente eu substituo pela resistência infinita, né? No caso, a resistência interna de uma fonte de corrente ideal é infinita, né? Então, a gente substitui isso aqui por um circuito aberto, né? Então, basicamente, a gente usa assim, abre o circuito aqui, né? Então, isso aqui vai ficar aberto, né? E isso aqui vai ficar aberto. Então, as fontes de tensão e de corrente independentes que eu tenho no circuito, eu eliminei, certo? Joguei fora da história, né? E agora, a resistência equivalente a resistência de Thevenin, do ponto de vista dos terminais A e B, vai ser igual à resistência equivalente que você obtém aqui, né, desse circuito, do ponto de vista desses terminais A e B. Então, vamos calcular agora a resistência equivalente, dado que a gente eliminou essas fontes aqui, né? Como é que a gente faz isso? Bom, vamos reescrever aqui o circuito, né, de forma que a gente tenha aí esse circuito sem essas fontes aqui, para ver como é que ele fica. Então, aqui a gente tem um resistor solto aqui, né, aqui embaixo. Então, a gente vai ficar com... Tem mais um resistor aqui, 4 ohms. Então, subindo aqui, a gente fica com um resistor de 3. E aqui tem mais esse resistor de 3 aqui embaixo, né? Então, isso aqui desce. A gente vai ficar com um resistor de 1 ohm aqui.
Então, isso aqui é A, isso aqui é B. E aqui a gente tem alguma coisa assim, né? Então, desce esse curto aqui, esse é o mesmo nó, e aqui a gente fica com esse resistor de 2 aqui também com terminal em aberto. Ok? Então, isso aqui vale... Aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 4 ohms, aqui a gente... Professor, faltou um resistor não ali em cima? Ali no... desculpa, faltou aqui um resistor no Y. Tem razão. Então, aqui tem um resistorzinho aqui de 3 ohms. Então, 3, 3, 3, aqui 4, aqui vai 1 ohm, né? Aqui 2, e aqui 1 ohm e 2 ohms. Ok? Então, esse aqui é o circuito que sobra, né? Quando a gente elimina aí as fontes, substitui, né? Fontes de corrente por curto, né? E fontes de tensão a gente substitui por circuitos abertos, né? Então, a gente tem isso aqui. Bom, a resistência de TV não vai ter que ser a resistência equivalente aqui do ponto de vista de A e B. Então, primeira coisa que eu faço aqui, né? Esses resistores que estão soltos, né? Que não tem... Veja que aqui, né? Esse resistor de 2 ohms aqui, esse resistor de 1 ohm aqui, que tem uma ponta solta, né? Por esses resistores não passa corrente, né? Então, né, esses resistores aqui, eu posso simplesmente eliminar da minha análise. Então, eu elimino esse aqui, o resistor está solto, isso aqui também, então ele não influencia na resistência que é vista aqui do ponto de vista de A e B, porque não passa nenhuma corrente por ele, e aí vai me sobrar isso aqui, né, para determinar a resistência equivalente. Então, a gente agora pode começar a fazer, né, o procedimento de cálculo da resistência equivalente. Então, veja que aqui eu fico com 4 em série com 3, né, em paralelo com esse de 3 aqui, né? Então, eu tenho 7 em paralelo com 3, né? Depois está esse arranjo aqui, vai estar em série com isso aqui, que vai estar em paralelo com isso aqui, com 1 ohm. Ok? Então, vamos simplificar aqui esse circuito. Vamos fazer um primeiro passo de simplificação. Então, eu quero que vocês façam uma conta aí. 3 em série com 4, né? Em paralelo com 3, para a gente ver como é que a gente simplifica. Vamos colocar um passo de simplificação aqui nesse circuito. Dois ponto um. Então, aqui vai dar 1 ohm e aqui vai dar 3, né? 3 ohms. Qual é o valor desse resistor aqui, pessoal? Desse aqui que eu não coloquei o valor ainda, que é esse resistor aqui, né? Vocês estão vendo aí, vai ser o equivalente, né? 4 em série com 3, em paralelo com 3 ohms. 2.1. 2.1. Então, aqui, 2,1 ohm, isso aqui é o equivalente disso aqui, né? Tudo isso aqui. Então, essa parte aqui me dá esse valor aqui. Então, eu tenho 3 em série com 2,1 em paralelo com 1. Né? Quanto é que vai dar isso aqui? 5,1 em paralelo com 1,0, né? 0,84, aproximadamente. Então, aqui eu fico com 2, e aqui vai ficar aproximadamente 0,84, né? Ou seja, nessa resistência aí, 2,2 em paralelo, 2 em série com 0,84, né? Vai dar aproximadamente 2,84 ohm, né? Aqui A e B. Então, essa aqui tem que ser a resistência, né? A resistência
de TV, não, desse circuito. 2,84. Veja que a resistência o valor que a gente obteve antes foi aproximadamente, né, 2,85, então tem um arredondamentozinho aí, né? Uma diferença no arredondamento dos cálculos, mas veja que dá exatamente o valor que a gente calculou lá, utilizando o método da tensão de circuito aberto pela corrente de curto-circuito, certo? Então dá a mesma coisa. O que é mais fácil? Qual é o método mais fácil para determinar, né, essa resistência? Bom, vai depender do problema, né? Aqui até foi tranquilo, né? Calcular essa resistência equivalente, pode ser que não seja tão tranquilo. O outro método, né, a gente tinha resolvido pelo método das tensões de nó, então resolver novamente modulando só uma equação também era simples, né? Então, não tem muita, aqui nesse problema em particular, não tem muita diferença, né? Agora, na prática, né, alguns problemas vai fazer diferença o método que você escolhe, né? Então, se você tiver que escolher algum método para determinar a resistência de TV não, sem ser um método específico, né? Você também tem que fazer uma análisezinha no circuito antes para ver qual é a forma mais fácil. Se é determinar a corrente de curto-circuito ou calcular a resistência equivalente. Certo? Professor, Pois não. eu não entendi porque o senhor considerou o resistor de 2 ohms aí e não considerou o de 1 ohm lá na outra ponta. Eles não têm a mesma configuração, não, assim? Desculpe, esse aqui e esse aqui? Sim. Ok. Então, isso é uma boa pergunta. Por que eu considero esse resistor aqui e não considero esse aqui, por exemplo? Quem é que tem alguém que responder? Porque do ponto de vista dos terminais AB, Ok, mas eu quero uma resposta mais direta. Aí, essa resposta ainda está meio obscura. Por que eu considero por que eu considero esse cara aqui e não considero esse cara aqui? Porque no resistor de 1 ohm não vai passar corrente, e aí você desconsidera, porém no resistor de 2 ohms, ele está do ponto de vista da resistência que a gente está procurando, que é entre os terminais A e B. Então a gente tem que considerar ele, já que ele vai ter que entrar na resistência equivalente. Ok? Todo mundo entendeu aí? Todo mundo acompanhou a explicação? A Rafaela falou aí? Então, veja. Toda vez que você está determinando circuitos equivalentes ou elementos equivalentes, você está observando, né, o que aconteceria do ponto de vista de dois terminais que você tem lá no circuito, certo? Então, a questão aqui é o seguinte: se eu tiver esses terminais A e B, né, e eu quiser determinar a resistência equivalente ou um circuito equivalente determinado do ponto de vista de A e B, significa dizer, entre outras palavras, né, que ao conectar alguma coisa entre esses pontos aqui, eu vou, com esse circuito equivalente ou com essa resistência equivalente, poder analisar, né, o que é que esse circuito mais complexo, o que é que aconteceria se eu conectasse também o mesmo elemento nesse circuito mais complexo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, aqui, né, por que eu tenho que incluir esse resistor e não esse aqui? Porque quando eu for usar esse circuito aqui do ponto de vista dos terminais A e B, eu vou conectar alguma coisa aqui. No momento que eu conectar, né, alguma coisa aqui nesses terminais, vai passar uma corrente por esse resistor aqui, certo? Ou seja, ele vai influenciar no comportamento do circuito. Esse resistor aqui, não, porque conectando alguma coisa entre A e B, C e D continuam em aberto. Então, aqui não vai passar corrente, né, independente do que acontece aqui em A e B. Então, aqui nunca passa corrente. Então, por isso que esse aqui eu tenho que eliminar da história, mas esse aqui não, né? E se eu estiver analisando aqui do lado do ponto de vista de C e D, né, esse aqui eu tenho que incluir, mas isso aqui vaza, né? Esse 2 aqui desaparece quando eu estou analisando do ponto de vista de C e D. Ok? Ficou claro aí? Ficou, professor. Então, é sempre que eu se apegue com o conceito que a gente está trabalhando, certo? Então, esse conceito de circuito equivalente, né, ele tem um significado, e esse significado você está querendo determinar, né, um circuito que tem o mesmo comportamento daquele circuito do ponto de vista de dois terminais específicos, né?
E, então, você está analisando sempre do ponto de vista de dois terminais. Então, se do ponto de vista de dois terminais quaisquer, você tem elementos que não vão influenciar de maneira alguma no funcionamento do circuito, então aqueles elementos podem ser eliminados, né? Então, aqui nesse caso aqui, né, a gente tem esse resistor aqui que não entra na conta da resistência equivalente, certo? E, consequentemente, da resistência de Thevenin aí do circuito. Ficou claro aí, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida com relação a isso? Ok, então, vimos aqui, né, a determinação da resistência de Thevenin pelo cálculo da resistência equivalente, né, eliminando as fontes de independentes, né, lembrando que isso só é válido, esse método só é válido se você só possuir fontes independentes, né, se tiver fonte dependente, né, aí você vai ter que utilizar o método da tensão auxiliar, certo, que é discutido aí no livro. A gente não vai fazer nenhum exemplo com esse método aqui, mas lembrando, né, que caso haja alguma fonte dependente no circuito, aí esse método aqui, ele tem que ser, o método que você tem que aplicar é o método da fonte auxiliar, esse método não vai funcionar, de eliminar as fontes e calcular a resistência equivalente. Mas tudo bem. Então, vamos ver aqui o último caso, que seria o cálculo, né, um exemplo de cálculo dessa tensão de Thevenin, aplicando o princípio da superposição, certo? Então, vamos ver. Acho que dá um tempo aí, pelo menos, para a gente fazer aí a primeira análise desse método. Então, vamos ver aqui. Então, novamente, a gente vai voltar, né, o problema de determinar V de Thevenin aqui, né, a tensão do circuito aberto. Só que agora a gente vai utilizar o método da superposição, certo? Então, lá na aula 8, né, vocês têm a discussão desse método, e aí, basicamente, o que é que esse método nos diz, né? Ele nos diz o seguinte: eu posso analisar, né, o comportamento de uma dada grandeza no circuito, no caso aqui eu quero saber o comportamento dessa grandeza aqui, VAB, né, essa grandeza VAB aqui, que é a tensão do circuito aberto, né, e aí, bom, o que é que o método da superposição nos diz? Ele nos diz o seguinte: bom, essa tensão aqui VAB, né, ela é resultado, né, do efeito, né, dessas três fontes de estímulo, vamos dizer assim, ou de energia que você tem aqui no circuito. Então, você tem uma fonte de corrente, duas fontes de corrente e uma fonte de tensão. Então, cada uma dessas fontes aqui, ela vai contribuir, né, para essa tensão VAB. Então, ela vai contribuir com uma parcela, né, para essa tensão VAB. Então, eu posso, ao invés de analisar o circuito, né, considerando o efeito combinado das três fontes simultaneamente, né, eu posso analisar o circuito para cada uma dessas fontes individualmente e fazer a sobreposição dos resultados, né, ou seja, adicionar os resultados, né, as contribuições de cada uma dessas fontes de tensão para essa tensão do circuito aberto, e aí determinar, né, fazendo essa superposição, eu vou obter, né, o funcionamento, o valor da tensão aqui quando todas as fontes estão presentes no circuito, né. Mas para fazer isso, né, para aplicar o princípio da superposição, eu tenho que analisar cada fonte de estímulo, né, no caso aqui, cada fonte de energia, individualmente, né, sem vamos dizer assim, sem a influência das outras fontes. Então, vamos ver como é que a gente faz essa aplicação aqui para esse circuito. Então, vamos supor que eu quero aqui determinar, né, a parcela, né, de contribuição que essa fonte aqui de 0,25 volts, né, dá para essa tensão aqui VAB, né? Então, vamos analisar aqui primeiramente a fonte de 0,25 ampere, né? Bom, para fazer isso, primeiramente eu
eu deixo essa fonte aqui no circuito e as outras eu vou eliminar, né? Então, essa fonte aqui de 2 volts eu vou eliminar, substituir por um curto, né? E essa fonte aqui eu também vou eliminar do circuito e substituir por um circuito aberto. Então, aqui a gente tem um curto agora, e aqui novamente a gente tem um circuito aberto. Certo? Então, veja que o circuito que vai me sobrar, né, só vai conter uma fonte, que é a fonte que eu estou querendo analisar, né? Então, eu vou poder determinar a contribuição dessa fonte para essa tensão aqui, certo? Sem a influência das demais fontes, né? Fontes de tensão eu tenho que substituir pela resistência interna ideal, né, no caso que é um curto, e fontes de corrente por um circuito aberto, né? Bom, vamos ver aqui qual é o circuito que sobra, né, quando a gente faz isso. Então, vou colocar aqui o diagrama de circuito que vai sobrar quando a gente fizer isso aqui, né? Então, isso aqui, o que é que vai sobrar aí nas nossas mãos depois que a gente faz essa substituição, né? No diagrama de circuito, essas substituições. Então, vai sobrar um circuito dessa forma. Essa fonte de corrente vai continuar, né? Tem uma resistência aqui de 2 ohms em série com ela, então vou colocar aqui a resistência de 2 ohms. Aqui 0,25 ampere. Então, esse braço aqui continua assim. Veja que eu desci, né? Conectei isso aqui, conectei um curto aqui. Então, em paralelo com esses dois aqui, tem um resistor de 4 ohms, né? Então, aqui vai aparecer uma resistência de 4 ohms em paralelo. Então, isso aqui vale 4 ohms. Então, daqui a gente puxa uma resistência de 3, né? E tem mais uma resistência de 3 aqui, até chegar. Então, eu estou basicamente pegando isso aqui, né? Isso aqui, colocando aqui. Então, aqui a gente tem 3 e 3 ohms. E aí, sobra esses outros dois aqui, né? Esses dois outros resistores. Então, a gente tem, em paralelo, a gente vai ter esse resistor aqui de 3, né? Mais esse resistor aqui de 3. Isso aqui. Então, esse é o circuito que sobra. E aqui a gente tem, novamente, A e B, né? Então, aqui, 2 ohms, 1 ohm, e aqui, 3 ohms, né? Vão acompanhando aí para ver se não tem nada sendo esquecido, né, no diagrama. Então, veja, vamos analisar aqui esse diagrama. Então, a fonte de corrente está em série com 2, está aqui, né? Tudo isso está em paralelo com o resistor de 4 ohms, está aqui. Então, você tem um resistor de 3, né? Conectado, né? A um ponto aqui, um nó aqui com 3 conexões, né? Que é esse cara aqui. Então, uma conexão dada um resistor de 3 que vai para... que está conectado aqui com um resistor de 2 ohms, né? Então, é esse aqui, né? Está conectado com esse de 4 e esse de 2, que é esses dois pontos aqui. E outra conexão aqui puxa um resistor de 3 ohms, né? Conectado com esse de 1 e esse de 2, que está aqui desse lado. Então, eu tenho isso aí. Então, eu quero determinar aqui, nesse circuito, quem é VAB, que eu vou chamar de VAB aqui 1, né? Que seria a contribuição dessa fonte de corrente aí para esse circuito. Como é que eu determino o VAB? Qual seria o método mais simples para determinar o VAB aí, pessoal? Olhando esse diagrama de circuito que sobrou. Dá para fazer transformação de fonte. Ou então por malha. Alguém falou transformação de fonte, malha. O que mais? O que mais, pessoal? Quantos cálculos vocês acham que são necessários para você determinar o VAB aqui? Quantas equações você tem que escrever para determinar o VAB aqui, nesse circuito? O
porque a gente vai estar exatamente no problema de vocês, quando cai numa questão dessa na prova. Quantos cálculos vocês acham que são necessários para determinar a VAB? Só sabendo tendo esse diagrama de circuito aí em mãos. O malha seria 2, pessoal. Porque eu já tenho o valor de uma corrente ali em uma malha, então eu teria que determinar mais 2 correntes, né? Nas outras malhas. Certo. Mas aí eu quero saber quantos cálculos isso aí levaria? Quantas operações de cálculo você teria que fazer? Divisões, multiplicações? Ninguém se arrisca? Então, para facilitar aqui, eu vou colocar algumas correntes aqui para a gente ver, né? Vamos colocar aqui uma corrente, vou chamar essa corrente que desce aqui de I1, a corrente que desce aqui eu vou chamar de I2, a corrente que desce nesse resistor I3, e a corrente que passa aqui, né? I4, né? Então, veja que essa tensão VAB aqui, né? A tensão do circuito aberto, continua sendo essa tensão aqui sobre esse resistor de 1 ohm, né? Então, essa tensão aqui vai ser, pela lei de Ohm, numericamente igual a I4, né? I4 vezes 1 vai dar I4. Então, se eu conhecer essa corrente I4 aqui, eu sei quem é VAB'. Ela vai ter que ser numericamente igual a VAB1, né? E agora, pessoal, com esse diagrama aí de correntes, né? Dá para fazer 2 divisores de corrente. Todo mundo está vendo isso aí? Que essa corrente 4 eu consigo determinar diretamente aí com 2 divisores de corrente. Ou seja, dois cálculos de fração. Bom, veja aqui, né? Essa corrente aqui eu sei, porque ela é determinada pela fonte, né? Então, essa corrente está se dividindo aqui entre duas correntes, né? I1 e I2, né? Então, se eu calcular, né, a resistência equivalente aqui, desse lado aqui, né? Englobando tudo isso aqui, né? E utilizar o que eu sei de divisor de tensão, então eu posso, né, determinar qual é, né, essa corrente I2 em função dessa corrente 0,25 que está chegando aqui no nó. Então, vamos ver aqui. Divisor de corrente aqui, eu posso escrever o seguinte, I2, né, que é a corrente que está indo ali, é a corrente que está chegando aí no nó, vou colocar aqui 0,25, né, e agora eu vou colocar a equação do divisor de corrente, certo? Bom, eu quero saber a corrente 2, então essa corrente 2, né, no numerador aqui vem a resistência, no caso de 2 resistores, né, vem a resistência que está no outro lado, né, está no outro braço do divisor de corrente. Então aqui vai ficar 4, né, então 4 aqui embaixo, somado, né, bom, agora eu tenho que calcular a resistência equivalente desse lado aqui. Então é 3, né, em série com 3 que está em paralelo com essa resistência aqui, que é 4, né? Então, veja que 3 com 2 aqui. 3 com 1, né? Em série. Dá 4, em paralelo aqui com 3, né? Então, eu tenho aqui, basicamente, a resistência equivalente vai ser 3 somado com 3 que está em paralelo com 4, né? Então, é 3 em série, né? 3 em série com esse 3 aqui, que está em paralelo com 4 ohms aí. Então, essa conta aqui, né? Vai me dar, esse cálculo aqui de fração, vai me dar a minha corrente I2, né? Sabendo I2, eu posso novamente aplicar o divisor de corrente aqui para achar quem é I4, né? Então, I2 aí, quanto é que vai ser o valor de I2? 0,25 vezes, quanto é que dá essa conta aí dessa resistência equivalente? Eu acho que tudo dá 0,11. E 2 deve dar 0,11. Ok, mas e a resistência equivalente aqui dá quanto? 3 somado com 3 em paralelo com 4, né? A minha conta aqui deu 1,71. Mais ou menos, né? Então, isso aqui vai dar exatamente
0,1148, vou colocar aqui tudo. Ok? Então, isso aqui dá o valor de 2. Um divisor de corrente aqui, né? Essa fonte de corrente, e aí eu coloco o divisor de corrente. Sabendo o valor de 2 aqui nesse ramo, aí agora eu tenho um divisor de corrente aqui também, né? Então, tem um divisor de corrente. De um lado tem uma resistência de 3 ohms, do outro lado eu tenho uma resistência de 4 ohms, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho I2, né? Essa corrente 4, agora, vai ser o valor de 2, né? Aí eu pego, bom, a resistência que está do lado oposto, né? 3, dividido por 3, mais a resistência que está do lado de lá, né? Que é 3 mais 1, né? Ou seja, a resistência em série aí de 3, a associação em série de 3 com 1 aqui. Então, isso aqui vai dar I2 dividido por, multiplicado por 3 sobre 7, né? Que vai dar 0,0492 ampere, né? Ou seja, né, aqui, VAB 1, que seria a contribuição da fonte de corrente aí, seria essa corrente 4 multiplicado por 1, né? Ou seja, seria 0,0492 volts. Certo? Ok, pessoal? Então, veja que, via divisor de corrente, eu precisei basicamente calcular duas frações aqui, né? Calcular duas resistências equivalentes, né? Uma resistência equivalente aqui um pouco mais complicada, e no final das contas, eu resolvi determinar esse valor aqui com o cálculo de duas frações, certo? Então, isso é justamente o que acontece nas provas, né? O pessoal pega esse circuito aqui, o que é que vocês fazem? Vocês vão pegar isso aqui, só tem uma fonte de corrente, certo? E resistores, aí vocês vão para cá e aplicar, veja que tem uma, duas, três malhas simples, né? Alguns nós essenciais aí. Aí vocês vão aplicar o método das correntes de malha, o método das tensões de nó. Aí o que é que vai acontecer? 40 minutos para determinar a solução, certo? Sendo que existia um método possível de resolver esse circuito, que você levaria aí duas frações, teria que calcular duas frações, ou seja, 5, 10 minutos você resolve isso aí, né? No máximo 10 minutos. Aí o que acontece? Depois, no final da prova, o pessoal reclama que a prova está longa, né? Não, professor, não entendo superposição, não sei o que, tem que resolver 3 vezes o mesmo circuito. Tá vendo? Então, só para deixar, né, claro que quando você, por exemplo, tem que aplicar o método da superposição, né, principalmente quando você tem que aplicar o método da superposição, você acaba analisando uma fonte por vez, né, praticamente, né, vão aparecer muitos outros métodos mais fáceis que esses métodos que a gente tem tradicionalmente para os circuitos mais complicados, né. E aí, né, se você utiliza um método mais complicado para resolver uma coisa que tem um método mais simples, aí você está fazendo por sua conta e risco, né. Não é que aquele caminho ali o método vai dar certo, né, obviamente se você aplicar corretamente, mas o ideal, né, o que se espera é que você escolhesse um método mais simples e aí você possa resolver dessa forma aqui, né? Dois cálculos de frações e determinou o valor que você queria determinar. Ok? Vamos fazer aqui rapidinho. Pois não? Professor, rapidão, é porque eu estava vendo alguns vídeos e tal, em alguns vídeos eu vi um cara resolvendo, tipo, quando ele vai aplicar esse método, ele pega as duas fontes de corrente e faz com as duas de vez. Tem como fazer isso? Tem. Assim, você pode fazer da maneira que você desejar, desde que, assim, você pode fazer uma por vez, né? Ou você pode dividir. Você pode, por exemplo, pegar uma, calcular e depois calcular o efeito das outras duas, né? Tanto faz, certo? Você pode fazer a combinação da forma que você quiser.
Então, o método da superposição permite isso, né? Independente do que você vai analisar, né, do que você vai obter, vai ser sempre, né, o efeito combinado. A resposta aqui vai ser sempre o efeito combinado das fontes. Então, se você determina uma por vez, ou se você agrupa, né, duas dessas fontes, ou três, etc., e faz o cálculo, vai dar o mesmo raciocínio, certo? O princípio da superposição vale de qualquer forma. Ok? Vamos colocar aqui rapidinho o circuito que a gente obteria, né, para o caso da fonte de 2 volts, né? Deixando aqui a fonte de 2 volts do circuito. Então, vamos colocar aqui rapidinho qual seria o circuito. Então, considerando aqui que eu vou agora eliminar essa fonte aqui, né, substituir por um circuito aberto, e vou deixar a fonte de 2 volts, essa aqui continua aberta, né? Vou deixar essa fonte aqui, isso aqui eu vou substituir por um circuito aberto. Então, veja que esse resistor aqui vai embora da história. Vamos ver aqui. Então, a gente fica com mais ou menos. Vou deixar o circuito aqui, vocês podem resolver depois, né? E aqui... E aqui 2 volts. Veja que, né, eliminando, deixando isso aqui como circuito aberto, né, essa fonte vai embora, né, esse resistor automaticamente fica em aberto, né, então ele também vai embora do circuito. E aí você fica com essa fonte de tensão aqui, ela está conectada nesse nó aqui, esse nó tem um resistor de 4 e de 3, né, então veja que 4 ohms e 3 ohms está aqui. O resistor de 4 está em série com esse de 3, está aqui, né. Tudo isso está em série, né, com esses dois em paralelo não estão em série com isso aqui, né, 3, e aí conectado isso aqui, a isso aqui, né. Qual é o método mais fácil para determinar essa tensão? Vou chamar aqui de VAB2, aí. Qual seria o método mais fácil, né? Me daria menos cálculo aqui para determinar essa tensão VAB2. Nesse caso aí eu poderia usar um divisor de tensão, né? Exatamente, Michel. Então, veja que tem essa fonte de 2 volts, aí se eu calcular essa resistência, o equivalente disso aqui, eu vou ficar com um resistor aqui, né, e eu vou ficar com 3 resistores em série, né, e eu quero calcular a queda de tensão em cima desse resistor aqui, né, que vai ser VAB. Lembrando que esse resistor aqui está em aberto, 2, né, então não existe, a queda de tensão aqui é igual a... Ele está falando a análise do circuito aberto aqui, né. Então, veja que VAB, né, vai ser a tensão em cima desse resistor de 1 ohm, e você encontra via um divisor de tensão lá com 3 resistores. Então, isso aqui só dá um cálculo de fração, né. Especificamente, vou até colocar aí para vocês, quanto é que isso aqui vai dar. A resistência equivalente aí deu 5,1. Exato. Então, VAB2 aí, vai ser o valor da fonte de tensão, 2, né, o valor da resistência que você quer, sobre a qual você quer determinar a tensão, que é 1, né, e aí, bom, aqui você vai ficar com 5,1, né, de acordo com o que... 5,1 é a resistência total, né? É equivalente, é isso. A resistência equivalente aí dessa série de 4 e 3, paralelo com 3, somado com esse outro 3. Exato. Aqui, essa resistência equivalente aqui vai ser 7 paralelo com 3, que dá 2,1, né? Não é isso? Confiram aí. Bom, é isso mesmo, professor. O segundo termo vai ser 3, né, do divisor de tensão, e o terceiro termo vai ser 1. Então, esse valor aqui é o valor de VAB2, né? No caso aí, VAB2, se vocês calcularem, vai dar 0,3279 volts, né? Ok?
Então, novamente, determinei a segunda, aqui já foi 2 terços do problema resolvido, né, com três frações, né, 3 cálculos de fração. Então, aqui já determinei novamente VAB 2, né, falta só o dessa fonte de 0,5 volts aqui, 0,5 amperes aqui, desculpa. Então, vamos ver aqui como é que a gente pode determinar, deixa eu só apagar aqui desse lado, e a gente vê como é que a gente pode determinar a contribuição da fonte, da última fonte aí de corrente. Então, para essa última fonte de corrente, qual o circuito que a gente vai ficar? A gente vai ficar com o seguinte circuito. Zero vírgula cinco ampere aqui, e aqui continua sendo 1 ohm e 2 ohms. Ok? Então, tá aí, né, o circuito. Vamos ver se é esse circuito mesmo que sobra quando eu deixo só essa fonte de... só essa fonte de 0,5. Então, veja, deixando essa fonte aqui, né, esse aqui eu substituo por um curto, isso aqui por um aberto, né. Então, substituindo isso aqui por um curto, você fica com esse ponto aqui, é tudo um nó só, né? Então, tá aqui, apenas um nó. 4, insere com 3, em paralelo com 3, tá aqui. Insere, isso aqui insere com 3, esse resistor de 3 desce aqui no terminal da fonte, né? E aí você tem 2 e 1, que estão aqui, certo? Então, isso aqui é o meu circuito que sobra aí quando eu deixo apenas essa fonte de 0,5 ampere. Pergunta, qual vai ser o método que eu vou utilizar aqui para resolver determinar essa tensão? Vou chamar essa tensão aqui de VAB3, né, que é a última tensão que eu tenho que determinar aí. É um divisor de corrente, um só. Novamente, né, divisor de corrente. Então, vamos colocar aqui 2 correntes. Veja que eu tenho aqui 2 correntes, vou chamar essa daqui de 1, essa aqui de 2, né. Se eu determinar I2, multiplicar I2 por 1, né, que é o valor aí dessa resistência, eu vou obter a tensão que falta para completar a resolução pelo método da superposição. Então, qual vai ser o valor de I2? Então, nesse circuito aí. Então, bom, para determinar I2, né, aqui no divisor de corrente, eu tenho que colocar a resistência do lado oposto, que aqui no caso é 3, né, insere com o equivalente disso aqui, né, então seria 3 somado com 3, que está em paralelo com 7, né, então isso aqui, desse lado, eu tenho 3 em paralelo com 7, somado com 3, isso aqui me dá a resistência do lado anterior, então aqui eu fico também com isso aqui embaixo, paralelo com 7. Isso aqui somado com a resistência que falta, que é 1, né? Desse lado aqui do divisor de corrente. Então, tudo isso aqui multiplicado pela corrente que está chegando no nó, que é 0,5. Então, I2 aí, se vocês fizerem a conta, vai dar 3. 3 em paralelo com 7, a gente já sabe que é 2,1, né? Dividido por 3, mais 2,1, mais 1. Isso aqui vezes 0,5. Então, isso aqui vai dar, se vocês fizerem as contas aí, 0,418 volts. Certo? Ou, desculpa, 418 amperes, e aí multiplicado por 1 vai dar os 418 volts. Ok.
ver aqui. Cadê? Ou seja, 0,418 volts. Bom, no caso, VAB, pelo princípio da superposição, vai ter que ser a soma, né? Então, VAB, a contribuição da fonte de 0,25, mais a contribuição da fonte de 2 volts, mais a contribuição da fonte de 0,5 ampere, né? Então, isso aqui vai ser 0,0492, né? Mais 0,3279 mais 0,418, né? Se vocês somarem tudo isso aí, vocês vão ver que VAB vai dar aproximadamente, né, 0,8 volts, que é o valor que a gente obteve, né, no início. Ok? Então, isso aqui completa a determinação da tensão de circuito aberto via método da superposição, certo? Então, o que é que eu gostaria de chamar a atenção, né, quando vocês estão aplicando o método da superposição? Então, toda vez que você terminou, tem um circuito complicado, que você terminou com apenas uma fonte, né, para analisar, geralmente, certo, é muito mais simples você utilizar um método de cálculo de circuito equivalente, transformação de fonte, divisor de tensão, o que seja, certo? Então, esses métodos são geralmente muito mais simples de utilizar, né, vão lhe dar muito menos trabalho do ponto de vista de cálculo, né, do que o método das correntes de malha ou o método das tensões de nó, certo? Então, veja que toda essa resolução aqui do problema, aplicando superposição, se você for fazer isso aqui numa folha, vai dar no máximo aí, sei lá, você vai ter que desenhar o diagrama do circuito, então vai dar aí mais ou menos uma folha e meia, mas de cálculo mesmo, de conta, você vai ter que resolver aí umas 4, 5 contas de fração, né, para poder determinar esses valores, que é muito mais simples, né, do que resolver 3 sistemas, 3x3 ou 4x4, né, dependendo do circuito que vocês têm. Então, obviamente, se você pegar esse problema de superposição e for utilizar diretamente tensão de nó com a de malha, você vai passar 2 horas resolvendo, né, para resolver. E ainda vai ter o risco de errar, né, porque a resolução vai ser muito mais complicada por esses métodos. Então, é uma coisa que eu chamo a atenção. Quando vocês fazem essa primeira prova, a primeira reclamação que tem é que a questão de superposição estava muito longa. Eu estou vendo aqui, esse circuito que a gente resolveu agora tem 4 malhas simples, certo? A resolução do método das tensões de nó também tem 3, 4 nós essenciais, certo? E aqui a gente aplicou o método da superposição e resolveu com 5 contas de fração, certo? Então, o que é que isso aí diz para vocês, né? Obviamente, diz para vocês que se vocês pegarem um problema desse e levam 2 horas para resolver, né? É porque alguma coisa errada tem, né? Então, vocês estão com alguma dificuldade de fazer a análise e escolher um método mais adequado ou um método mais simples para trabalhar com o circuito que vocês têm em mãos. E aí, isso na prova, né, custa, né? Porque prova você tem um tempo limitado para fazer, certo? Ok, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso aqui? Bom, então, a última parte aqui, que é a resolução via transformação de fontes, eu vou passar para vocês depois, né? E aí, na próxima aula, a gente continua a discussão, né? Que é a aula que a gente tem para discutir o conteúdo, as dúvidas que sobraram aí dessa semana. Então, a gente continua na próxima terça, né? Deixa eu só terminar a gravação aqui.